Trump e Bolsonaro, dois governantes autoritários que estão à beira de demonstrarem um estado de loucura. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Por que eu estou falando isso? Primeiro, Bolsonaro ameaçou e tentou chantagear o Ministério Público do Rio de Janeiro por causa da investigação que está sendo feita em relação ao seu filho Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Trump ligou para um procurador do estado da Geórgia e fez um pedido inusitado. Pediu que ele arrumasse votos para que Trump assim pudesse reverter o resultado das eleições americanas que aconteceram há bem pouco tempo e que deram a vitória a Joe Biden. São dois momentos de extrema loucura, aparentemente, mas muito mais de extremo autoritarismo. Pois, como dizem os autores do livro Como as Democracias Morrem, Trump e Bolsonaro possuem um perfil extremamente autoritário e um profundo desprezo pelas instituições democráticas. Vamos tentar entender um pouco esse assunto aí, que é o assunto mais quente desse final de semana, e eu quero que você me acompanhe nesse vídeo. Eu sou o Marcos Vinícius, sou o criador deste canal, gosto de escrever e aguardem. Esse ano vai sair o meu livro de contos de ficção distópica baseado na política que a gente vive aqui no Brasil e no mundo. Aguarde aí e dê aquela força. E falando em dar força, deixa eu falar com você uma coisa. Se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações para você receber o conteúdo que sai toda semana. Toda semana tem vídeo novo. E já deixa aí o seu like para fortalecer o canal e fazer esse vídeo chegar mais longe. É muito importante que você já deixe o like logo de início. Depois, se você quiser trocar para dislike, não tem problema. Mas é importante que você deixe desde o início. Por quê? Porque assim o algoritmo entende que o assunto é relevante e faz o vídeo chegar um pouco mais longe. Então, esse é o canal Comenta Aí e você é meu convidado para comentar, participar, estar comigo aqui e também nas minhas redes sociais. Vou deixar as minhas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, aí no comentário fixado, para você me acompanhar lá também e a gente continuar trocando informações, porque é assim que a verdade vai prevalecer e é assim que a gente vai conseguir realmente ajudar a democracia a ficar firme no nosso país. Para a gente entender esse contexto, antes de falar dos acontecimentos, vamos definir aqui rapidamente o que seria autoritarismo. Autoritarismo é uma forma de governo baseada em que a questão ideológica desse governo não está ligada a um partido ou a um grupo de partidos ou a um grupo de políticos. Normalmente, no autoritarismo, a ideologia ela é ligada a uma pessoa. Essa pessoa encarna a ideologia que aquele governo leva para frente. Isso é o caso que nós estamos vivendo no Brasil, com o bolsonarismo, que integra na sua ideologia o negacionismo científico, a perseguição a minorias, o desprezo pelas instituições democráticas, a truculência, esse somatório de coisas que Bolsonaro representa hoje 1/3 da população. Eles estão juntos e, como eu já disse num vídeo aqui, eles estão juntos não porque Bolsonaro fez essas pessoas aparecerem. Na verdade, essas pessoas fizeram Bolsonaro chegar até onde ele chegou. E eu arrisco a dizer, antes da gente continuar para os acontecimentos propriamente ditos, que essas pessoas, essa parcela da população, vai permanecer mesmo que Bolsonaro não continue por aí. Então isso é um autoritarismo, uma ideologia baseada numa pessoa. Nós não vemos isso só no Brasil, isso aconteceu na América até agora, graças a Deus foi eleito um outro presidente, e isso está espalhado por outros lugares do mundo. Se você não está sabendo o que está acontecendo, vamos lá a esses dois assuntos muito importantes que movimentaram o nosso final de semana aí depois do Réveillon. Vamos começar falando do Bolsonaro. O Bolsonaro, naquela sua live que ele faz quase sempre, ele realizou a sua última live no dia 31 de dezembro. E
Baseado num artigo aqui que o Celso Barros publicou na Folha de São Paulo, e também no vídeo que eu assisti o vídeo várias vezes para que eu pudesse acreditar naquilo que eu estava ouvindo. Bolsonaro tenta intimidar e chantagear o Ministério Público do Rio de Janeiro. Hipoteticamente, mas ele tenta fazer isso. Vamos entender. Nessa live, Bolsonaro, em determinado momento, começa a reclamar do espaço que a mídia, em geral, e a esquerda, dão ao caso Queiroz. Desculpadas de sempre, né? Se ele cometeu algum crime, ele que pague. Bom, está mais do que claro que crimes foram cometidos. Aproveito até e faço um parêntese para perguntar. Bolsonaro, por que Queiroz depositou R$ 89 mil na conta da Michele Bolsonaro? Fecha parênteses, você me acompanha para a gente tentar entender o que foi dito nessa live. Se você não assistiu, eu vou ler aqui para você. Num determinado momento, após fazer essa reclamação de que todo dia estão falando do caso Queiroz, que não deixam esse assunto para lá e que isso fica sangrando, ele diz o seguinte: agora, o MP do Rio, presta bem atenção aqui, imagina se um dos filhos de uma autoridade do MP do Rio fosse acusado de tráfico internacional de drogas. O que aconteceria, MP do Rio de Janeiro? Vocês aprofundariam a investigação ou mandariam o filho dessa autoridade para fora do Brasil e procurariam uma maneira de arquivar esse inquérito? Caso hipotético, viu? Falando de um caso hipotético. E aí ele diz o seguinte: caso um filho de uma autoridade do Ministério Público do Rio de Janeiro entrasse no inquérito da Polícia Civil do Rio e ali um delator tivesse falado que ele, esse filho, participava de tráfico internacional de drogas, fica com a palavra as autoridades do Ministério Público do Rio de Janeiro. Isso é uma coisa grave. Por que isso é grave? Por que você precisa entender que isso é grave? Primeiro, você precisa lembrar, e eu vou deixar aqui no card, o meu vídeo Camorra Tupiniquim, onde eu faço uma análise daquela reunião ministerial do dia 22 de abril de 2020, onde coisas demais foram ditas. O decano, ex-decano da corte do STF, mandou que o vídeo fosse publicado, e nós vimos ali diversas falas horríveis, né, como, por exemplo, a famosa fala do incendiário do meio ambiente, Ricardo Salles, dizendo: vamos aproveitar que estão falando de Covid para passar a boiada em normas que liberem aí a exploração do meio ambiente brasileiro. Então, nesse caso dessa reunião, o que nós já vemos? Nós já vemos um padrão. Por quê? Nessa reunião, Bolsonaro também toca no caso dos filhos dele, que é onde surge toda a controvérsia entre ele e o Moro sobre a interferência ou não dele na Polícia Federal do Rio de Janeiro, na Superintendência do Rio de Janeiro. E num determinado momento ele fala que ele não aceita que venham contra os filhos dele, contra os amigos dele, e ele, no meio dessa fala, lá naquela reunião, ele diz o seguinte: eu tenho um sistema de informação meu. Então, o que é grave nessa fala do Bolsonaro em relação ao Ministério Público do Rio de Janeiro, essa fala de um caso hipotético, é que nós temos que pensar, eu e você precisamos pensar em duas hipóteses prováveis. São as seguintes: se Bolsonaro tem uma informação que é verdade, ele vazou dados sigilosos de uma investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro em conjunto com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Como ele vazou? Você tem uma explicação? A explicação possível é que ele usou esse sistema paralelo de informações que ele bateu no peito afirmando que possuía lá na reunião ministerial do dia 22 de abril de 2020. Se for falsa a afirmação, ele também está cometendo um crime, porque ele está caluniando os membros do Ministério Público do Rio de Janeiro e os membros da Polícia Civil do Rio de Janeiro. De qualquer forma, ele está cometendo ilícitos, cometendo crimes. A questão toda é:
Os bolsonaristas vão dizer que não é bem assim. E a outra questão é que o que será feito? Vão frear o autoritarismo de Bolsonaro? Na mesma live, Bolsonaro atacou também a ciência mais uma vez, falando sobre os testes de oxigenação, de capacidade de oxigenação das pessoas quando usam máscara, quando estão sem máscara. E criou uma hipótese completamente desvinculada de qualquer fato científico. Foi desmentido por um médico. Essa é a ideologia de Bolsonaro, essa é a ideologia do bolsonarismo. Isso é o autoritarismo acontecendo em tempo real, diante dos meus olhos e diante dos seus olhos, e a gente precisa tomar uma posição, porque isso que está acontecendo, a forma como Bolsonaro vem agindo, é uma cisão com as instituições e com as forças democráticas. É isso que é explicado aqui nesse livro, tá? Como as democracias morrem, uma análise bem interessante do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt, professores Harvard. Eu quero aproveitar e dizer para você que, se você quiser adquirir esse livro, para você entender como as democracias vão sendo minadas nas suas bases institucionais, nos seus pilares, você pode usar um link que eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Se você usar esse link, o que vai acontecer? Você vai estar ajudando o canal a crescer, porque você vai ajudar eu aqui a estar vendendo os livros que eu estou vendendo lá pela Amazon. Então, se puder dar essa força, mas só se você quiser, só se você puder, só se for do seu interesse. Vamos falar então do autoritarismo do Trump e da loucura do Trump. O Trump fez uma ligação para o procurador do estado da Geórgia. Nessa ligação, que foi obtida, e aí não vou entrar no mérito, obtida legal ou ilegalmente, o sistema judiciário dos Estados Unidos é bem complexo, e me parece que, provavelmente, como prova para um julgamento, ela não seria utilizada, essa ligação, da forma como ela foi obtida, a não ser que haja algum pedido legal, o que eu não acredito. Porém, ela demonstra o caráter autoritário e de desprezo às normas do jogo democrático de Donald Trump. O que acontece nessa ligação? Ele vira para esse procurador, que é o responsável pelas contagens de votos lá no estado da Geórgia, e diz para ele: você precisa me arrumar 11.780 votos. Vamos entender essa história. Eu vou ler aqui para você um pouquinho da transcrição dessa gravação da fala do Donald Trump. Eu só quero achar 11.780 votos, que é um a mais do que temos, porque ganhamos esse estado, ele afirma, no que é refutado pelo procurador, o Brad Raffensperger, lá da Geórgia. Por que isso? Porque o Biden ganhou, segundo as contagens, e foram feitas 3 contagens de votos, Biden ganhou por uma diferença de 11.779 votos. Dessa forma, Trump pede que aquele procurador ache 11.780 votos, porque assim ele teria a vantagem de um voto e ganharia do Biden e faria aí o reboliço aí de transformar, tentar de alguma forma reverter o resultado das eleições. O teor da conversa, existem ameaças veladas. Há um momento, então vou ler aqui para você. As pessoas da Geórgia estão com raiva. As pessoas do país estão com raiva. E não há nada de ruim em dizer isso, sabe? Acho que seus cálculos falharam, diz Trump ao funcionário lá, o Brad. E o Brad responde o seguinte, segundo a gravação: bem, senhor presidente, o desafio que o senhor enfrenta é que seus dados estão errados. E mais à frente, Trump diz o seguinte: olha, isso é um crime, afirma Donald Trump, e você não pode deixar que isso aconteça. É um grande risco para você e seu advogado, Ryan Germany, que é o advogado do secretário de Estado da Geórgia, procurador lá da Geórgia. Nesse momento, o advogado Ryan entra na conversa e também rebate Trump. Eu não vou alongar aqui, porque eu vou deixar para você
o link das reportagens, das transcrições da fala do Donald Trump, nessa ligação bizarra de 1 hora. Eu quero, na verdade, encerrar dizendo para você o seguinte. O título do vídeo que eu dei para esse vídeo foi Dois Loucos Autoritários. Eu quero dizer para você o seguinte, a palavra louco aqui não alude à doença mental da loucura. Eles não são loucos. No máximo que a gente pode dizer é que eles possuem um perfil, segundo a psicanálise e a psicologia, perfil de pessoa perversa. Eles são perversos. E esse perfil é fortalecido pela característica autoritária deles, por essa característica de desprezar a democracia, essa característica de desprezar as instituições, de desprezar o jogo político da forma como ele deve ser feito. Tanto Bolsonaro como Trump têm esse perfil. Eles não são loucos de pedra, nenhum dos dois rasga dinheiro. O desejo deles de implantar via autoritarismo as suas ideias é tão grande que eles são capazes de atos de aparente loucura para desprezar o verdadeiro jogo político e democrático. Isso é uma coisa muito séria e nós precisamos ficar atentos e nós precisamos reagir a isso, precisamos nos posicionar. Fazer, como disse o Henry Bugalho no vídeo dele tratando desse assunto, nós precisamos sair das trevas e irmos para a luz, para que as pessoas entendam o que está em jogo. Porque eu quero dizer para você uma coisa que eu sempre digo, eu sempre falo. Um antidemocrata, um autoritário, pode te agradar no momento em que ele é autoritário contra pessoas que você não gosta. Ele pode te agradar. Quando ele diz, fecha STF, cadeia para o juiz. Se eu pudesse, eu entrava lá e prendia aqueles vagabundos. Porém, lembre-se de uma coisa. Esse mesmo autoritário, basta que você diga alguma coisa com a qual ele não concorda para ele se virar contra você. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário, participa desse vídeo. Vamos lutar juntos para preservar a democracia no nosso país. A gente se encontra no próximo vídeo.